Fala, minha gente bronzeada, sejam muito bem-vindos à nossa resenha carioca, diretamente do Rufi, em cima do Breuteco, aqui na Gávea. Eu, Rafael Oliveira, e ela, meu fechamento, minha parceira, Lígia Vargas. Sejam muito bem-vindos a essa mesa de bar, onde tudo pode acontecer e onde a gente explora o quê? O Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa que a gente ama. Então, assim, se você ainda não deixou seu like, essa é a hora. Começa a seguir a gente em todas as redes sociais, ativa o sininho para você não perder nada do que rola por aqui. Porque nessa mesa a gente fala biscoito. Mas se você come bolacha, tá tudo certo, porque aqui todo mundo é bem-vindo, né, Rafa? Muito bem-vindo. E o nosso convidado de hoje, cara... Eu tô com só sorriso, cara. Não é só ele, não. Eu também. Eu tô nervosa. Eu nunca fiquei nervosa nesse programa. Cara, um ator brilhante, um músico maravilhoso, um grande artista desse país, um dos caras que ajudou a esculpir o cenário cultural do Rio de Janeiro, tá? E não só o cenário cultural, como vender o estilo de vida carioca pro mundo inteiro. É verdade. Estamos falando de quem? Se segura, senta. Você tá sentado? Evandro Mesquita, Oba. Senhoras e senhores, um Bom, brinde. que bom. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Maravilha. Tá? Muito feliz. Que bom. Evandro, já a nossa mesa de bar vai estar farta, porque a gente gosta disso. Opa. Carioca gosta de vida boa, não é isso? Cariocas não gostam de dias nublados. E você é a figura emblemática do Rio de Janeiro. Uau. E por isso a gente está, assim, nervoso de receber você aqui, porque a gente quer o melhor e quer que você se sinta tão bem que você Pensando volte nas mais melhores vezes. perguntas, como é que a gente, cara, deixa ele interessado no assunto, vamos conversar, vai Opa. ser maneiro. Nesse podcast, a gente sempre começa perguntando pro convidado qual é a maior carioquice dele. Mas você, que é o mestre dos mestres, a Caramba. gente quer que você diga assim, top 3 carioquices. Top 3 carioquices. 3 carioquices suas. Eu acho que... Asdrubal trouxe trombone, blitz e a praia. Ah, maravilhoso! Melhor resposta, gente. Cara, resumiu. Agora, Asdrubal trouxe o trombone, é um grupo de teatro, pra quem não sabe. Se você não sabe, você já tá errado, Calma, tá? calma, A gente começa Rafael, desse... calma. Não ofende Eu sou obrigado a nossos falar. amores, calma, Se você não calma. sabe, você tá errado. Na Começa década daí. de 70, revolucionou todo o cenário teatral carioca. E assim, esse grupo era formado por referências. Referências do nosso cenário, né, Evandro? E você pode falar disso muito melhor que a gente. Pô, pessoas super especiais, né? Era gente saindo assim da adolescência e aquela coisa de o que eu vou ser quando crescer, que profissão seguir. E ao mesmo tempo vivendo muito o Rio, descobrindo informações lá de fora e daqui também muito fortes, né? E uma vontade grande de participar da cultura do Rio, do Brasil. Então eu conheci a Regina Casé, o Hamilton Vaz Pereira e a Nina de Pádua Só monstro. num curso de teatro do Sérgio Brito. Ai, maravilhoso. Que eu namorava uma menina, a Zaira Zambelli, que é uma atriz, Sabemos de quem e é. ela vinha falando super empolgada desses mestres lá. Aí eu, vou ver qual é. Aí fiquei apaixonado pelo teatro e a gente se identificou muito, essas pessoas que depois a gente se encontrou no Asdrubal, né? E então foi assim, eu acho que o Teatro Ipanema foi muito forte para mim também. Foram os meus grandes mestres, assim, foi Rubens Correia, Ivan de Albuquerque e Klaus Viana. O Klaus é É só nome pra você dar Google. Só pode dar Google. Pode dar Google. Pode dar Google, senta e estuda, pesquisa e estuda, que vai ser bom pra você. Muito bom, porque eram feras maravilhosas, assim, já estão em outro plano, assim, mas me ajudaram muito, assim, o Klaus, eu tinha uma disponibilidade corporal, eu fazia surf, capoeira, jiu-jitsu, não sei o quê, e as aulas dele eram de expressão corporal. Aí ele me convidou para o Teatro Ipanema para fazer para participar de uma peça lá. Era uma montagem. Era uma montagem que o Ivan e o Rubens iam dirigir depois
do Hoje é Dia de Rock, que foi uma peça Foi um show maravilhosa, ficou um ano em cartaz. no país. Então eu comecei lá vendendo livro na portaria do Teatro Ipanema, livro da peça. E aí entrei no elenco, assim, fazendo um rock boy ali, ajudando no cenário. Era tudo muito mágico, porque o Teatro Ipanema era um palco italiano no começo. E aí o Luiz Carlos Ripper, que era um cenógrafo maravilhoso, fez assim, dividiu a plateia em dois, assim, ficava de Ficou frente. meio lateral e conseguiu trazer pra frente. Nas laterais, assim, e a peça passava aquela história, a gente contava ali, como se fosse... Virou uma arena. Sentava embaixo ao lado de uma estrada, onde ia passando a história, sabe? Passava aqui... e andando assim. Uma história maravilhosa do José Vicente, um autor mineiro, fantástico, assim, até hoje a peça é muito foda. Pode falar foda? Pode. É Aqui carioca, tá tudo bem, a gente tá no YouTube. Deixa eu tá te tranquilo. perguntar uma coisa que talvez você já tenha falado 1000 vezes, mas que eu acho que é muito interessante. A Asdrubal trouxe o trombone, era um código entre a Regina Casé e o pai dela, de que tinha uma furada ali que era para meter o pé. Isso. Como é que isso virou o nome do grupo? Porque a gente achou que era Quer dizer, eu não achei nada, que eu entrei um pouquinho depois, que eu estava fazendo essa peça Hoje é Dia de Rock. Aí eles vieram com uma montagem do Inspetor Geral e depois o Bu Rei. Eles pegavam esses clássicos e transformaram numa linguagem super contemporânea. Que era a grande proposta do Asdrubal, né? Que era a grande proposta. Eu participei dos ensaios do Ubu Rei, mas como eu estava no GG de Rock, depois eu fiz a China é Azul também lá no Teatro Ipanema, eu estava no Olimpo, assim, ali era muito bom de estar. E... Cara, são literalmente, ele só tá falando o nome que é... Cara, os nomes surreais, que são a formação da cultura brasileira dali pra frente. Assim, pra trás a gente tem outros nomes enormes, mas, cara, são os professores, artistas, Regina Casé. Acho que é uma revolução. Foi um momento revolucionário. O que era legal no Teatro Ipanema é que era uma época assim, de ditadura, de censura, e tinha um teatro muito agressivo, assim, um teatro oficina de São Paulo. Um teatro de embate. Graças ao Senhor, era uma teatro coisa... de embate mesmo. E o Hoje é Dia de Rock era paz e amor, era uma coisa... Era uma outra linguagem, energia. além de ser uma coisa política, de você, naquela época, você propor uma coisa de solidariedade, de prazer, da música de fora com a música daqui. Era tudo assim muito mágico, né? Eu me lembro que iam muitas pessoas, repetiam, igual um show, assim. As pessoas iam todo final de semana, pra ver de novo, várias pessoas que Isso a gente é já reconhecia e tal. Mas nesse lugar, paz e amor no meio da ditadura devia ser um relento, era um oásis para as pessoas. Era um momento de respirar um pouco no meio de tudo que vocês estavam vivendo. E o último dia, Rafa, a gente falou, venham de branco, divulgamos a sessão para o público ir de branco. Uhum. E o começo da peça, a gente vinha cantando uma música e o Rubens tinha um pão, assim, que ele, simbolicamente, ele dava para as pessoas como se fosse uma hóstia, um ácido também, para o público embarcar naquela viagem. Naquilo ali com a gente. E no último dia, cara, tinha tanta gente, mas tanta gente, que a tal da estrada, que era o palco, ficou quase do tamanho dessa mesa, assim, pra gente fazer a peça. Pra vocês fazerem a peça. Falei, pô, não dá. E aí o Rubens a gente começou a peça, começou a distribuir, e a gente ia cantando, ele pegou a mão das pessoas, do elenco, o elenco pegava o público. Aí ele saiu pelo Teatro Ipanema, atravessou a Prudente Moraes e fomos para a praia fazer a peça. Isso naquela época é totalmente escuro. Então a gente fez a peça como se fosse artistas de rua, assim, contamos aquela história sem a iluminação, sem o som, mas a peça estava ali. E as pessoas viajando ali naquela viagem pelo Rio de Janeiro, na rua, né? Foi muito forte isso. Cara, assim. eu como ator não tenho como não me emocionar. Não tenho... É muito forte. Caramba. Aí depois eu encontrei essa minha turma, que era do Teatro do Asdrubal. Eles falaram, pô, vamos montar uma peça nova, vamos lá. Eu batizei de Trate Milhão, a primeira peça, que era uma camisa que eu fazia
com o Zé, que era o irmão da Zaira, a gente fazia camiseta para vender na Feira da Providência. Então era a cara de um negão feroz, assim, escrito Trate-me Leão, assim. Aham. E aí eu sugeri e todo mundo adorou essa coisa. E a gente ficou 9 meses ensaiando essa peça, criando essa peça. Uma criação coletiva, uma das uma únicas criação que eu coletiva mesmo, verdade. senti Que deu também certo, é uma assim. questão, uma assinatura do Asdrubal, né? Era um processo do grupo, né? Sim, sim. E essa coisa de ensaiar pra caramba, 9 meses, totalmente duros, comendo na casa da tia, da namorada, juntando aquelas moedas. Mas a gente estava sentindo que ali a gente estava descobrindo uma coisa muito forte. A gente estava cansado de ver assim, peças russas, peças não sei o que, de Shakespeare, que é do cacete e tal. Mas você viu o ator falando, Fala da está gente. uma nevasca lá fora e 40 E aí, graus assim no verão. Então a gente queria falar uma coisa para nossa juventude. Então a Trate-me Leão era isso, era uma coisa da adolescência, saída da casa dos pais, contato com a natureza, acampamentos, primeiros namoros, as trepadas, o bagulho. Tudo isso acontecendo. Tudo isso, mas teatralmente muito forte e muito musical. As pessoas falavam assim, pô, adorei o show de vocês, era uma peça, mas já tinha uma energia Musical, musical. intensa. E aí, isso já me faz pensar em duas coisas, tá? Primeiro, que eu queria te perguntar. Hoje, a gente sabe que o que vocês estavam fazendo era uma revolução cultural. Naquela época, vocês tinham essa noção? Não, a gente não tinha essa dimensão que vai acontecer, mas a gente sabia que era uma muito forte. A gente se adorava, assim, sabe? Os resultados, as cenas eram muito boas, era tudo que a gente queria fazer, a gente queria estar ali, a gente não queria fazer novela, a gente queria estar ali com aqueles amigos naquele palco. E mais, a gente comprou 2 Kombis e viajamos o Brasil. Então, parecia uma banda mesmo. A gente foi para Porto Alegre, saiu do Dulcina, na Cinelândia, tinha putas, travestis, né? E com uma rapaziada da Zona Sul que ia ver a peça, né? Então, isso já foi muito forte. Depois a gente foi para o Teatro Ipanema, mas a gente estreou na Cinelândia, assim. Então, era uma coisa underground muito forte. E essa vontade, assim, de todo mundo viver de arte, assim, e de viajar, de ter outras plateias, de não falar só para nossa rapaziada também. Eu falava muito com eles assim, pô, a gente tem que fazer um esquete no Chacrinha, cara. Pra gente chegar no Acre, sei lá, as pessoas pô, é aqueles malucos e tal. E isso era muito bacana, assim, sabe? Você viajar com 2 Kombis para Porto Alegre. E o Orlando Miranda, que era amigo do Perfeito, Orlando Miranda liberava uma graninha para viajar, e ele falava assim pra gente, cara, eu não posso dar dinheiro para vocês, mas eu vou dizer onde vocês vão se hospedar barato e bom, onde vocês vão comer mais barato. E a gente Vou aceitava. dar o caminho das pedras. O caminho das pedras é esse aqui. Por aí. Vai por aqui, caminho das Por pedras. aí. Cara, Como é que era viajar de Kombi com essa galera tantos dias? Porque daqui até Porto Alegre devia rolar muita coisa legal nesse bastidor. A gente foi de avião, assim. Mas o figurino, foi de conta. Calma. Aí lá em Porto Alegre é que a gente pegou a Kombi e fomos para Santa Maria. Fomos presos em Santa Maria. Foram presos? Fomos Mas por conta da presos. ditadura? Também, porque a gente estreou em Porto Alegre, assim, no Teatro Presidente, que era um teatro para 1.500 pessoas. Caramba. Aí o primeiro dia tinha assim umas 400 pessoas. Eram 3 dias. No segundo dia tinha 900 pessoas. No terceiro dia tinha fila na porta, assim, sabe? Era emocionante, assim, foi conquistando de uma maneira. E na primeira vez que a gente estreou lá, no primeiro ato, assim, o público em silêncio total, e a gente conversava no camarim entre uma cena e outra e falava, porra, eles não estão gostando, não está funcionando nada, nenhuma piada, não tinha isso. Aí, quando acabou o primeiro ato, Tava prestando atenção. quando acabou o primeiro ato, foi uma ovação, assim, sabe? Eles estavam entendendo a peça de um outro jeito. Outro do que o Rio. público, saiu do Rio de Janeiro, o Rio outro público. identificava logo a gíria ou não sei o quê. Mas eles estavam entendendo
transição da adolescência para vida adulta, Aí séria, é um banquete de pra um você, outro jeito. Vandro. Que isso? Pô, Por favor, vou falar de fica boca à cheia, hein? Uau, caraca. Banquete do Breuteco, entendeu? Aí, Bruteco. Pô, A gente ficou nessa do pedir pastel de queijo pra você, não sabia o que você aí. queria. Pastel de camarão, não sei o que você pô. come. Pãozinho de Olha alho, aí. dadinho de tapioca. Pão de alho. Aí o que Pode foi botar aqui. legal também disso, cara, é que a música que eu comecei a fazer depois tinha essa carga teatral também forte das meninas, do diálogo, sabe? Porque aí você falou, porque antes eram jovens adultos, e aí já tinha esse lugar de, cara, porque antes era uma coisa de teatro, de estamos fazendo teatro, mas já era um lugar de, eu quero viver disso aqui, isso aqui vai ser minha profissão. Era a ideia. Era essa energia mesmo já. Quando eu entrei no Teatro Ipanema com 19 anos, eu comecei a ganhar aquela merreca por mês. Minha mãe tinha ficado viúva, era professora, com 4 filhos. Eu não queria pesar em casa. Claro. E não queria também o peso que ela nunca jogou em mim de se você agora é o homem da casa, me ajuda com as suas irmãs. Eu não queria pesar, mas não queria me sacrificar muito, assim, uma coisa que eu estava descobrindo ali na hora. Você não queria perder aquilo ali. dias. Entendi. Mas você comentou que lá em Porto Alegre o público reagiu diferente. Ao longo da sua carreira, tanto no palco teatralmente ou como músico, você percebe diferença do público carioca para o público fora do Rio? Tem um pouco. Tem um pouco de diferença, sim. Não sei falar qual, assim, mas isso foi a maior bandeira, assim, do entendimento de uma mesma situação de maneiras diferentes, assim. O Nordeste também é uma outra batida, mas é mais perto do Rio, eu acho, assim. Mas tem uma seriedade, Curitiba, Porto Alegre, que é muito bacana também. E você vencer isso, você trazer as pessoas para perto, é uma grande conquista, uma vitória bacana, assim, sabe? E você antes estava falando pra gente que você já teve vários points no Rio. Sim. Eu queria que você falasse, assim, 3 points e por que você gosta desses lugares, assim. Caramba. Bom, Montenegro, a Vinícius de Moraes, eu já falei, porque era ali que... Não, isso, você já contou uma experiência, porque a gente não estava gravando, pessoal, antes. Ah, Aí ele é? contou, acho que não, agora... não, né? Uma experiência incrível, que ele morava na Lagoa, adolescente, e aí pegava, hoje Vinícius de Moraes, antigamente Rua Montenegro, né? Isso. Cara, ele cruzava Com quem que você cruzava? Cruzava com Fala quem? pra gente. Cruzava com quem, Eu Evandro, nessa cruzava rua? com Chico Buarque, com Tom Jobim, com Vinícius de Moraes, com aquele pessoal do Pasquim, Ziraldo, Jaguar, Milor. O Milor foi o criador do frescobol, né? No posto 6. O esporte é onde ninguém perde, né? A ideia exatamente. O lance aqui, é manter a bola no alto. Eu tinha um parceiro, eu ia pra praia com uma raquete aqui, profissional, o amigo levava dele. A filosofia de jogo era pra que errar? A bola ficava pá. Pra que errar? É muito bom. É muito bom. Mas tinha esses points, assim, né? A gente falou dos points? Não, Arpoador. O Arpoador, minha adolescência, eu conheci os mariscos ali pelo apelido e o nome do Arpoador. E as primeiras namoradas, a gente mergulhava, pegava marisco, fazia arroz com marisco. Tinha esse astral. E a Montenegro, né, fervia, assim. Era um ponte cultural. Então, cara, exatamente. Tinha o Bar Vinícius, que hoje é o Bar Vinícius e tudo mais, que não era na época, né? E esses intelectuais, eles iam de short, não sei, mas nunca chegavam na praia, eles ficavam no Veloso bebendo, compondo e tal. Mas a galera mais, de pegar um jacaré de peito, né? Eu me lembro muito do Bial, o Pedro e o Alberto Bial,
foi meu parceiríssimo, assim, de futebol. A gente, porra, me lembro do mar, assim, a gente, onda grande, a gente pegando onda de peito, aí de repente eu vejo 2 birruminhas, assim, 2 lourinhos pequenos, assim, eu falei, cara, vocês estão aí, não sei, a gente furando as ondas. No mar enorme. Era o Pepe e o Pipi, o irmão deles, feríssima. E, pô, pegando onda. Pegando onda, mandando ver o Pepe. Pepe, o Pepe. Não, Pedro Bial. Pedro Bial. Não, ou não. Pepe? Pepe Lopes. Ah, do Pepe Pepe do surf. Pepe, Pepe. Essa é a história do Rio de Janeiro num nível, cara. Porra, muito. Cara, surreal. Caramba. Aí vou lembrando de mil coisas. Vai assim. lembrando das coisas. Cara, é a enciclopédia sobre Rio de Janeiro e sobre como viver a vida leve, olha só. Mas esse lance era muito bacana, essa cultura da praia, de beira de praia, que a gente sempre era taxado de alienados, não sei o que, sempre que vinha reportagem no jornal, vinha grifado, né? Mas louco. tinha uma política ali muito legal, cara. Por exemplo, o Pepe, ele levava sanduíche pra praia, aí todos os amigos, dá um tasco aí, Pepe, né? Aí ele começou a levar para vender. Aí ele fez o quiosque, aí fez um restaurante, aí fez o point. E o outro fazia, o Ratão, o Paulo Proença e o Otávio, compraram a patente da primeira parafina, Oxmade. Caramba! Então eles eram industriais. Vendia pros amigos, todo e mundo eu, para ficar na oficina de prancha lá de Saquarema, eu fazia desenho, então eu fazia o rótulo da Magic Wax, para ficar lá, aí embrulhava parafina e tal. Era um sistema, tinha um ecossistema. Aí tinha calções Tico, aí tinha a prancha Energia do Lipe, aí o Rico fazia... tinha toda uma coisa vindo muito forte. Aí surgiu a Brasil Surf, que o cara tinha acesso à gráfica, não sei o quê. Então tinha uma cultura do underground, aí as bandas, Blitz, Sangue da Cidade, Atlântico Blue, não sei o quê. Tudo dali começando a Cara, e é muito pulsar. contraditório quando você pensa, porque exatamente essa visão do que tá na beira da praia, do surfista que é meio vagabundo, que não quer nada. Cara, a gente tá falando de uma galera que criou o cenário cultural do Rio de Janeiro, criou as drupas E não só cultural, assim, você vê que tem um processo de um ecossistema industrial. E de marcas que depois se tornaram referências. Exatamente. A Waimea, 5 mil do Nelson, o primeiro campeonato. Toda essa... Pô, tu olha para trás, você vê essa coisa. E o Asdrubal foi muito importante também, principalmente o Perfeito, Fortuna, que ele ia correndo do lado do Coutinho, que era o prefeito, e o Chagas Freitas era o governador do Rio de Janeiro. Uhum. E o prefeito, a gente soube que ele fazia Cooper na praia. Aí o prefeito ia correndo do lado dele, falou, pô, tem uma ideia sensacional de uma lona, a gente montar um circo ali no Arpoador para ter os grupos de teatro, de música, não sei o quê. Aí ele fala com a dona Zoé Chagas Freitas, que era meio uma ministra da cultura, sei lá. E o Perfeito é todo meio messiânico, assim, e ele conquistou ela. Eu tô com a mão na cara porque eu já sei onde isso vai acabar. Eu já sei onde isso vai acabar. Isso é maravilhoso. Aí ela adorou o Perfeito e falou, pô, vamos fazer. Aí a gente comprou a lona do circo americano que tinha na Lapa, decadentão, e trouxemos a lona e montamos lá o circo no Arpoador, com licença da prefeitura. E ali, cara, a gente chegava às 8 horas da manhã, saía meia-noite dali. E assim então, nasceu. o Asdrubal estava em crise, assim, depois daquela coisa toda. Depois do Trás-Milhão, a gente fez aquela coisa toda, era o nome da peça. E aí, briguinhas, não sei o quê, a gente... Então, vamos dar curso de teatro para a galera que adorava a gente e tal. Então, a gente se dividiu em grupos e cada dois ficou com uma turma. No circo? No circo. Primeiro no Parque Lage, depois no circo. E era muito intenso ali, né? Aí tinha aula de capoeira com o mestre Camisa, dança com a Graziella, Débora Coker. Sensacional! Pô, só pelebes, música. Aí eu fazia a programação das músicas e botava as bandas que eu conhecia. A minha, que era Blitz,
Barão Vermelho, que eu me lembro do Frejá, e o Cazuza, que era amigo da Patrícia Casé, amiga da Regina, a irmã menor, e Sangue da Cidade, Atlântico Blue. Então ali ficou nossa casa, assim. É um celeiro incrível, assim. Você sabe que eu dei uma entrevista pro Robertinho Berlini, A Farra do Circo, um documentário sobre o circo muito legal. Aí ele falou assim pra mim, você sabe quanto tempo durou o circo? No Arpoador. No Arpoador. Aí eu, caramba, quanto tempo? Não sei o que, 1 ano e meio? Ele falou, não, 2 meses e meio. Mas era tão intenso, a gente chegava lá 8 horas da manhã e saía, né, de noite, que parecia que tinha passado um ano. Passou a vida inteira ali. É. 1 ano, 2 meses e meio. Pô, foi um acontecimento lindo no Rio de Janeiro isso, cara. Sim, a gente pode falar 1000 coisas, mas eu tenho uma curiosidade sua pessoal. Você é um artista plural, um surfista, né? Tem vários hábitos esportivos diferentes. Você já deve ter viajado muito. Então, queria que você falasse pra mim assim, qual o destino que mais te marcou? Caramba. E por quê? A trabalho ou não? Caramba, olha, essa pergunta é feroz, hein? É. Olha, eu vou dizer assim, ó, já fui à Rússia, fui tocar na Rússia, fui no Japão, mas você sabe um lugar que eu acho assim, foi muito foda pra mim, foi Xingu, o Alto Xingu. Eu fiquei em 2 tribos lá, 1 semana em cada tribo, e foi a viagem, acho que da minha vida, assim, eu e um amigo, e foi muito impactante, assim, sabe? Esse bracelete tem a ver com a cultura indígena? Tem, total. Esse é da tribo Meinaco. Ah, olha que incrível. A gente. Eu não levei violão, levei uma gaitinha de blues e presente, bolinha de aniversário, coisas leves. Assim. Que mais? Lápis de cor e tal. Aí dei para uma criancinha da Meinaco, eu dei para ela. E ela estava colorindo assim, ela me olhou sorrindo, aí eu tirei uma foto, linda essa foto, aquele sorriso de criancinha, né, indígena. E aí, cara, tipo assim, uns 4, 5 anos atrás, eu postei essa viagem, postei a foto dela, assim. Aí vi um comentário assim, essa sou eu. Que máximo! Cara, foi foda aí. Aí eu, porra, que legal você, Nayara. Aí até hoje a gente fica amiga, ela me manda, tem umas pulseirinhas para vender, tem uns banquinhos, isso aqui. Pô, que maneiro. Então a gente se reconectou, aí o irmão ficou lá em casa e tal. Mas foi uma viagem muito forte, assim, porque, cara, foi muito foda, assim. Eles me receberam muito bem, assim, com uma fé. E é muito duro, assim, eu fui para Brasília, depois a gente foi quase 24 horas de ônibus até Canarana, uma cidadezinha perto. A gente dormiu numa pousada e aí no dia seguinte veio um índio de picape levar a gente 5 horas até a beirada do rio, onde tinha um índio esperando a gente de barco para levar 2 horas até um posto de vigilância que ele controlava a saída de índio, a entrada de branco. Aí a gente ficou lá uma noite, no dia seguinte a gente foi para tal tribo, mais 2 horas. Aí você vê onça ali 2 meses e meio na margem do rio, onça, anta. Porra, bicho, aí já era Disneylândia, você sendo levado num barcozinho a motor por um índio, eu e esse cara. Porra, bicho, é muito foda. Aí você chega na beirada do rio, você tem que andar 1h30 até a aldeia, porque tem enchente, né? Então as aldeias são longe. Aí você, fui indo, aí de repente você começa a ouvir os gritos da festa que eles estavam fazendo. E você chega assim nesse lugar, porra, bicho, é inacreditável. Eu acho que pra gente, eu nunca tive essa experiência. Ainda não tive, se Deus quiser já eu tenho. Mas é uma outra organização social, né? Os valores são outros, é tudo diferente, né? Tudo é diferente. E aí eu realmente acho que deve ser... Eu gosto muito do Papo de Segunda, do GNT. E aí teve uma vez que eles receberam um indígena, e aí estavam perguntando pra ele sobre
sobre terra, sobre, cara, mas e o valor da terra e tal? Aí ele pontuou que, então, a gente já parte de um lugar complicado, porque pra mim a terra não é minha. Aham. Então não tem nem como dialogar enquanto. Entendeu? A terra já não é minha, eu não posso dar valor num Cara, negócio que não é meu. eu olhava o pé do pajé assim, na terra, né? Parecia uma raiz de eucalipto, assim, sabe? Parecia totalmente um bicho ali, um ser humano vindo da. Inteiro, conectado Muito com. louco, cara, muito louco. Você tem. Eu conheço a Manu e aí eu acabo sabendo um pouco, né? Ah. Que você tem uma coisa. A tua casa é no meio do mato, né? Minha casa no meio É no do... meio do. Sua casa é no meio do mato. Tem uma coisa estruturada com relação à natureza. Você é muito Tem, conectado. meu pai era muito assim, primeiro ele era agrônomo, depois veio para a cidade, aí virou atuário, matemático, né? Mas ele sempre levou a gente para o sítio, assim. E eu tenho uma lembrança, assim, eu pequenininho, no sítio da minha avó, uma vez que eu estava pisando numa lama, assim, mas era uma laminha meio vermelha, meio laranja, assim, sabe? Naquela lama preta e tal. E eu me lembro, assim, do meu pé e a lama entrava entre os dedos. nos dedos. Era a primeira vez que eu me lembro de eu pisando no planeta, assim, sabe? Essa sensação de pisar descalço ali, sabe? Isso eu me lembro muito dessa sensação. Isso, meu pai, minha avó sempre teve essa coisa de sítio, eu sempre fui para o sítio, que era mato, que era rio, que era cachoeira. Então eu procurei um lugarzinho aqui também com um matinho. Para manter essa conexão. Né? Falando um pouco de Blitz, assim. Blitz. Ao longo da sua trajetória, você consegue lembrar qual foi a coisa mais louca que um fã já fez para chamar a sua atenção? Caraca. Tinha um fã. Eu já acordei com uma menina em pé, assim, na minha cama, olhando, assim, dentro do quarto, perto de Minas, assim. E eu fiquei muito assustado, levei um susto, assim, dessa invasão dela. Aí o que faz? Liga pra recepção. Falei, pô, que isso, não sei o que. E saiu, não era o caso de pedir para ela deitar. Mas foi assustador, assim. Mas não sei. Não, mas enquanto você tá no palco, assim, vendo as pessoas lá embaixo, as pessoas fazem coisas pra chamar a sua atenção? E a gente foi num show seu que a gente ficou de frente pra você e você não tava vendo a gente. Não é fácil chamar a sua atenção durante o show. Se eu focar, aí eu acho que eu me desconcentro e tal. Ah, entendi. Então tem aquele olhar assim, né? A não ser que seja uma coisa muito... Tem muita coisa acontecendo quando você tá fazendo show. Porque tava falando até sobre isso antes de a gente começar a gravar. Porque a Blitz é um tanto quanto performática, tem um lugar teatral. E aí, complementando, assim, que era uma coisa que eu pensei antes, tudo que você falou de teatro, você falou que as pessoas encaravam como um show, porque era muito musical, e ao mesmo tempo a Blitz é muito teatral. Então você traz essa mescla, assim, de onde você acha que vem isso? Vem do Asdrubal, da minha criação de teatro também, assim, de trazer, né, o backing vocal pra frente e poder essa e fantasias e coisas diálogo, acontecendo. Figurino, né? Figurino, tem tudo uma objeto de cena. Pô, no Canecão a gente botou carro no palco, né? Tinha um carro no palco, tinha um dublê de ginástica olímpica com uma peruca parecida com a minha, assim. E aí eu saía dando uma rondada, assim, sabe? Uma estrela numa hora, saía e o cara entrava dando uns flicks absurdos, assim, e eu ia correndo por trás do palco, né? E o cara saía, eu entrava meio sentindo o pulso. As pessoas, porra, o cara, caramba. Ele é brabo demais, Isso eram umas jogadas teatrais que a Patrícia Travasso, o Gringo Cardia e o Luiz Stein batiam essa bola comigo e a gente trazia para Blitz, assim, para ser essa escola de samba pop, sabe? Levar adereço de cena, peruca, não sei o quê. A gente queria que tivesse esse impacto de uma escola de samba. Menorzinha, mas você curte carnaval? Como é que é? Eu gosto muito de escola de samba,
de carnaval. Agora eu não vou tanto, porque é um outro. Mas a Deve gente ter vivido tocou. muito, você viveu muitos carnavais. Pô, né? vivi muito ensaio da Portela, começo de. A gente tem uma briga aqui, que eu sou carnaval de rua e ele é sambódromo. Aham. Qual é a tua energia? Gosto dos dois. Gosto gosto dos dos dois, dois, gosto dos dois. Os dois têm coisas legais e coisas muito chatas também. Concordo, verdade. Aí dá pra fazer esse equilíbrio. Assim. Pô, bicho, eu vi na banda de Ipanema, eu vi a Elza Soares cantando puta, muito maneiro. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Porra. É só nomezinho que ele fala. O cara viveu a história. Elza Soares era muito foda, muito, muito querida. Uma vez a gente se encontrou no sul, em alguma cidade, eu só me lembro de eu passando numa coisa e ela chegando em algum lugar que a gente ia fazer meio junto. Aí ela falou, como eu te amo, como eu te amo. Eu fiquei, porra. Todo bobo. Caralho, a Elza Soares falou como eu te amo. Falou que me ama, pô, pelo amor de Deus. Sensacional, muito querida. E a Blitz tem sucessos, Evandro, que são atemporais. Eu acho que isso tem muito a ver com a forma como vocês constroem, né, as músicas. Então eu queria que você contasse, escolhe uma assim, que você queira, uma música que você queira para contar pra gente de onde surgiu a inspiração, como é que foi compor essa música. Caramba. Uma história legal que a gente estava falando antes, de Miracema, é o Dois Passos do Paraíso, que as pessoas sempre acham, assim, uma vez eu estava... Essa música foi criada, eu estava com as Asdrubal lá em Olinda, e a gente estava numa casa alugada, a gente ficava em Olinda e fazia peça em Recife lá. E aí a gente levou um trambique, 3 empresários não pagaram a gente estava no mó deprê, todo mundo com conjuntivite. Aí passou pra todo mundo. Era uma desgraceira só, resumindo. E a gente fazia fila na casa de uma grávida que falaram que leite de peito era bom. Então esperava o bebê mamar para botar um pouco. Aquela roubada, assim. Aí estava eu e Barreto no murinho dessa casa, no pôr do sol em Olinda, lindo, era uma casa no alto, assim. E a gente começou com saudade de casa, da namorada, né? E a gente começou a fazer essa música. E no meio, aí tinha essa carta, né? Como a gente viajava o Brasil todo, aí você ia lá em Recife. Então a gente ia na rádio, hoje vai ter a peça, não sei o quê, ia ter peça lá no teatro tal, ou na outra cidade. Olha aqui, hoje peça lá na Bahia. Então eu achava muito louco, porque você ia visitar o cara numa salinha solitária, o cara sozinho, ele operava, ele fazia tudo, ele divulgava e mandava recado. Dona Iracema, chegou o remédio na farmácia, não sei o quê. Eu disse, hoje tem baile, não sei aonde. Então eu achava isso muito bonito, assim. É incrível. Aí falei, vamos fazer uma homenagem a esses caras. E criei aquele texto da Mariposa Apaixonada e tal. E falei, tem que botar uma cidade. E eu passava para Friburgo, eu passava por uma plaquinha Miracema, onde amanhã a gente vai fazer o primeiro show lá. O primeiro é agora? Mas eu já fui a Miracema do Norte, que é outra cidade. Então antes eu falei, eu vou botar um do Norte, eu nem sabia que existia Miracema do Norte. Falei, eu vou botar um do Norte, estou criando essa cidade. Miracema do Norte, o cacete, né? E achei que estava criando a cidade e mandamos lá e tal. Aí um dia em Fortaleza, cara, eu estou na praia, aí vem um cara e fala assim, na Praia do Futuro, em Fortaleza, vocês conhecem? Aí o cara fala assim, cara, eu sou prefeito de Miracema do Norte. Eu falei, achei que era uma piada escrota. Aleatória. Tá, legal, achei que o cara tava... Não, é sério, sou prefeito de Miracema. Jura, tem essa cidade, né? Aí criou-se essa coisa. E as pessoas lá, cara, ficam muito achando que a música foi feita para lá. E aí tem história. Eu conheci o Arlindo Orlando, eu conheci a mulher dele porque tinha amante, que não sei o quê. Umas histórias assim, foi no programa da Maiara e Maraíza. Maiara Maraíza.
E elas são de lá, então elas ficaram arrasadas que não foi é real, feita que para não lá. foi Foi feita em Olinda, nem no Rio eu estava, em Miracema, e conta a história toda. Mas agora eu já vou... A música é para Miracema do Norte, Miracema daqui, Guadalupe. Isso, é pra todo Rio. mundo, tá tudo bem, a música tá aí. Cara, essa música, até nesse lugar, acho que foi a primeira... E é uma coisa que é o maravilhoso do poeta, né? Porque uma criança escuta aquilo ali e vê um romance, vê uma coisa romântica, vindo com para-choque duro, baixo, tem tudo. Cara, eu lembro que acho que foi a primeira vez de eu pequeno, assim, de estar ouvindo uma coisa e visualizando ali, tipo... Porque é um desenho, Porque é um a gente consegue desenho. acompanhar, né? A letra vai desenhando o contexto, as texto cenas. de um filminho, de uma peça, né? Tem essa coisa. Eu lembro claramente do momento já adulto que eu não entendi. Faróis baixos, para-choque duro. Aí eu... Deu entendendo assim. Ah, claro! Maravilhoso. E eu acho que, assim, eu não conheço outra, não sei se é uma grande ignorância, mas eu não conheço outra banda nacional que faça esse desenho, assim, que tem essa característica que a Blitz tem. Eu acho que a Blitz até hoje é única na forma de ser. Acho que Mamonas Assassinas talvez tenha tentado alguma coisa parecida. Acho que o mais próximo é Renato Russo com mas Faróis Caboclo. falando de modo lugar geral, de... não só da letra, mas do figurino, de fazer, esse sabe? lugar também, concordo. Eu acho que eu amo até hoje muitos Mutantes, que a Rita Lee vinha com vestido de noiva, outro de toureiro, não sei o quê. Então eles já tinham um humor e uma sonoridade pop muito forte. Sim. Eram putas músicos, assim, né? O Serginho, guitarrista excepcional. É que eu nem pensei nos Mutantes porque eu sou um pouquinho depois. Você pegou de Xuxa pra cá. Então a Blitz pra mim é essa referência. Oba, mas sempre teve... Eu me lembro muito assim, ó, uma referência musical para mim, sem falar nos Mutantes e Novos Baianos, para mim são sensacionais, maravilhosos. Eu convivi com eles, vou almoçar com o Dade daqui a pouco. Que maravilha. Por isso que ele não tá querendo comer aí, ó. A gente também tá competindo com o Dade, tá olha que bonito. sacanagem. Não, eu vou comer daqui a pouco. Mas o que eu tava falando? Esqueci. Dessa referência da Blitz, como hoje, até hoje, sendo prática... Bom, até onde eu sei, uma essa única... coisa teatral, né? Que desenha as letras dessa forma. Tiveram várias coisas, os Secos e Molhados tinham uma coisa de se caracterizar, de se pintar. Mas nada disso está no palco hoje. Mas sabe, duas referências para mim muito fortes, musicais, assim, que eu me lembro de ouvir no rádio da babá das minhas irmãs, assim, primeira vez que eu ouvi O Rei do Gatilho com Moreira da Silva. Vocês conhecem essa música? Claro, sim, claro. Então eu fiquei encantado com aquela história, que era uma história engraçada, que tinha efeitos sonoros, cavalo galopando, tiro. Minha avó adorava isso. Eu também fiquei, porra, isso pode? Isso é música? e o Calhambeque, do Roberto Carlos, cantando, também tinha uma coisa de humor. É verdade. Então foram duas coisas que me chamaram a atenção. Meu pai tocava violão clássico e o professor dele ia lá em casa e me ensinava também aqueles exercícios chato pra caramba. Eu falando, pô, não me ensina um Beatles, me ensina um Roberto Carlos pra na festinha, pelo menos. Pô, chamar atenção. Tem aquele que chega o quê? Dono da música. Pô, pois é. Mas como é que foi isso, assim? Você com relação, falou agora do seu pai que tocava violão. Como é que foi a sua relação com instrumentos? Aí você já pegou um violão aí nesse momento do professor do seu pai. Sempre foi, a música sempre teve em você. Você tocava na banda de Ipanema, você tava falando, né? Mas tocava agogô, criança. Eu queria estar perto ali daquele barulho bom. Mas eu nem agogô, Evandro. Então já é... Então. Eu não tô nem entendendo. Não, mas aí a gente ia pro sítio da minha avó com muitas primas. Era um primo, 15 primas, assim. Tinha história de... Tinha história e um amigo. E um amigo. Esse amigo, meu irmão, Esse era o... Tava no harém. Mas e a gente descobrindo Beatles, assim, e tocando, cara. Não levava um violão, tinha um cara, esse amigo tocava pra caramba. Meu primo tocava muito mais do que eu, e eu tentava acompanhar eles, assim. Então acho que foi aí, a gente começou aprendendo com o outro, experimentando E mesmo. tinha um tio meu, cara, pai
padrasto de um primo, que ele tinha uma câmera de 16 milímetros, então ele fazia filmes com a gente. Fez filme de Bang Bang, porque tinha cavalo lá, comédias, os caras martelando e botava um galo de barro, assim, que ia crescendo. Umas coisas maneiras, assim, que eu adorava. Claro, irado. E a primeira bandinha, assim, tocando, Beatles. Né? Então, acho que foi aí que eu, quero brincar disso. Foi um lugar, foi entrando num lugar artístico, um lugar criativo, né? Um lugar criativo de muito prazer, bom. assim, sabe? Porque eu morava na Lagoa, aí os caras mais velhos iam parando de jogar bola, que eu amo futebol. Aí eles botavam um terno, vinha reclamando da vida, pra cidade, 8 horas. Eu falei, quando é que vai chegar a minha vez de botar um terno, reclamar da vida e tal? Então eu queria continuar brincando, então foi mais ou menos. Foi mais nesse lugar. Isso, quero a responsabilidade, mas não quero a pressão dela. Quero fazer a vida. Eu quero fazer uma coisa que vida. me dê prazer sempre, sabe? E agora mais que nunca, assim, não quero fazer uma novela ou ficar preso num texto que eu não curta, que eu não me sinta à vontade, assim, sabe? Que eu não possa criar, como foi um prazer, que você falou do Lucinho, né? A gente, fiquei 9 anos, o Lucinho ficou uns 15, sei lá. Mas ali era muito legal, era um jazz, sabe? Tinha o texto, mas era um jazz. A Grande Família, estamos falando da Grande Família. Estamos falando de Grande Família. Foram 9 anos de muito prazer ali. Depois teve umas briguinhas, mas foi... Mas faz parte de toda a família, né? Vou provar esse... É verdade. Tem a geleinha, ó. Gelinha de pimenta. Boa, mas fale lá. Fica à vontade. Agora, até o que você está falando, mas para fazer um jazz desse, você precisa de senhores músicos, né? Senhores músicos muito bem controladores de seus instrumentos. E aí, meu irmão, você só liga a câmera e deixa os caras criar. A Grande Família era isso, né? Só fera. Exatamente. Aí é bom achar um time certo e bom. É muito difícil. É muito difícil. Até difícil você achar um parceiro, sabe? Parceiro é que nem... Você vai casar, cara. É o beijo, é a pegada, é a pele. Tem que ser legal, sim. Não vou nem falar isso. Não, fala. Depois qualquer coisa a gente tira. Pode falar, fica à vontade. Não, uma experiência recente, assim, de fazer música, mas quando não encaixa total, é impossível. Não vai pra frente. Ainda mais música que você tem que estar ali... É um negócio tem um texto, tá aqui, né? Tá aqui no ar e você tem que trazer junto. Como é que faz? Exatamente. Então, esse encaixe de achar um parceiro é muito sutil. A Blitz começou com essa parceria muito forte, minha e do Barreto. Aí, sucesso, não sei o quê, e começou aquela coisa a ficar mais difícil. Eu senti muito a falta dele, assim, de trocar com ele, assim. Porque realmente achar um parceiro é muito difícil. É muito difícil. Eu tô até hoje procurando. Tá difícil aqui pra mim, tá difícil. Dando na minha cara de mão aberta, vocês viram isso? Que tá. Mas falando em Grande Família, assim, um trabalho de 9 anos e com um personagem que era o cariocão do subúrbio. Né? Como é que foi construir esse personagem, assim? O que tinha do Evandro nele, no Paulão? O que era do Paulão e não é do Evandro, que também é um mega carioca, assim? Você sabe que eu me inspirei um pouquinho num mecânico mesmo, meu, Pepeu, um mecânico que tinha na Barrinha ali. Ele era muito engraçado, tinha umas tiradas. E o Paulão da regulagem tinha essa coisa, essa inocência meio burra. Ele não era do mal, ele não era não queria... Ele era um fofo. E eu fui construindo isso, assim, aos poucos, porque eles já estavam, né, há 5, 6 anos com o programa. Tem um lugar da autossobrevivência que não fica maldoso, né? No personagem. E eu entrei, assim, novo, então eu me lembro da primeira cena que eu comecei a mudar os nomes, assim.
Eu falei, Augustus, não sei o que, era Augustinho, Belbel, não sei o que, Irineu. Eu errava os nomes, aí o diretor me corrigiu, parou. Não é Augusto, não é Augustinho. Falei, porra, mas sou novo no bairro, não conheço ninguém, Tenho que errar. ouvi Augustinho, Augusto, com respeito. Então isso virou um refrãozinho bacana. Então eu me apoiava nessas coisas, assim, de ter essa coisa inocente, mas burra. E ao mesmo tempo era genial. maravilhoso. Boa dele, né? Maravilhoso, cara. Era Muito legal. legal. Agora, eu ia te perguntar uma coisa. Hoje você tem Manu e Alice. A Alice é mais nova, né? É. Cara, você viveu muita coisa, viu muita coisa, correu muito perigo. Deve ter, porra, viagem de avião e pega a Kombi e vai fazer peça. Como é que é hoje o Evandro pai em proteger as filhas, em mostrar o mundo, deixa voar, corre aí, faz teu corre? Como é que é isso pra você? Eu tento dar uma luz, mas eu sinto que elas querem muito procurar a delas, né? Qual é a delas, assim. Então a Manu tem uma batalha, agora ela está fazendo uma coisa digital, de um site, está trabalhando muito legal. assim. Coisa muito legal. E tá na dela, batalhando essa coisa de ser atriz, que é muito difícil. Na minha época tinha uma coisa do grupo que era muito forte. Hoje eu sinto uma luta muito individual, que é muito cruel, covarde, sabe? Você, na Globo, tentar, não sei o quê, é muito difícil. A gente sabe bem. A gente sabe. Pois é. E você falou uma coisa muito interessante desse lugar do grupo, do lugar da parceria que se expande para um grupo. Exatamente. Que é muito difícil. Eu tenho poucos amigos, isso é uma coisa que eu falo, e a Lígia sabe, porque a Lígia é realmente. A gente fala sobre casou, tudo. a gente é tem o esse parceiro que casamento, casou. A gente É. realmente troca. Vocês casaram mesmo? Não. A gente é não. amigo, a gente é tá. amigo, mas A gente casou. mas nós somos esses Aham. parceiros de. Legal, Cara, achou. Isso é muito legal. aberto. Eu falo isso muito pra Manu, assim, que ela tinha. Mas agora ela tá com um grupo e tá Cara, e o batalhando que a ela dela. tá fazendo, ela tá fazendo uma coisa muito incrível, que é. Eu não posso falar porque eu não sei se já pode ser divulgado. falar. Mas realmente é incrível, assim. Vai ser, se Deus quiser, vai ser uma pancada no mercado. E a Alice, cara, tem um lance musical também muito forte. A Manu canta pra caramba também. A Alice também canta pra cacete, compõe. Porra, canta pra caramba. Eu fico com vergonha, porque ela canta muito. Mano. E eu gravei agora uma música com ela, ela cantando, eu tocando as coisas e tal, que a gente tem um estúdio em casa. Porra, lindamente mesmo. É mesmo, cara. Porra. Dá um orgulho de ver, dá um orgulhão Porra, mesmo. dá orgulho, dá até medo. Assim. Mas ela vai voar assim, na dela, Se quer Deus quiser. fazer cinema. E a música também é muito forte na vida dela, como a arte da Manu. Então a gente fica de pai torcendo com os medos que a gente já viu, as armadilhas que Isso que eu tem. queria te perguntar. Como é que é isso, cara? Sabe as armadilhas, sabe o que pode acontecer e como é que faz pra liberar? Como é que é o pai Evandro? Vai cair em alguma armadilha, vai aprender com os erros, vai ficar mais forte. E se for realmente a dela, vai conseguir, assim, né? Vai caminhar. Mas é uma coisa, não é nada garantido, assim. A arte está no ar, assim, então eu fico torcendo para que dê certo, mas não consigo fazer muito. Tem que deixar caminhar, não tem que fazer, faz o teu caminho, né? E elas vão ficando fortes com esse caminhar, né? Você falou nomes incríveis e referências em todos os sentidos, né, da cultura nacional. Qual foi o conselho que você ouviu, pode ser de pessoas famosas ou não, que mais te marcou? E de quem foi esse conselho? Caramba, conselho, Ou um aprendizado que você teve observando alguém? Eu acho que eram aqueles mestres que eu falei, assim, né? O Rubens Correia, Evandro Albuquerque, Cláudio Viana, eram pessoas geniais, maravilhosas, que eu ficava, assim, qualquer papo com eles era muito intenso. A gente ensaiou muito, assim, com o Ivan e com o Rubens, no Campestre, um clube aqui no Leblon.
No alto, lá no alto, para peça que nem existiu, que não acabou não acontecendo, mas ali foi uma universidade, assim, sabe? Tinha o Ailton Escobar da música, tinha a Cecília Conde da música, o Ripper de cenário. Então era uma universidade, assim, você ficava 6, 8 horas ali e saía, caramba, e ia para casa deles, fumar ouvir o último Pink Floyd, ou conversar sobre o Living Theatre, que veio aqui no Brasil, Julian Beck e Judith Malina, que viajavam, um grupo de teatro muito feroz também. Aí eles mostravam livros e a peça, como eles fizeram aquilo. Isso tudo eu ficava, caramba, isso pode, isso é arte, isso é vida. Eu ficava extasiado, assim, isso sabe? aí é a real faculdade da vida. Faculdade da vida mesmo. Foi um tempo, assim, muito forte de semear, né? Para depois vir um frutinho, E você foi regado, né? Você foi literalmente regado. Ó, fui regado. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Isso pode, isso existe. Te inflaram pra você poder... Você sabe, no GG de rock, cara, eu fazia aqui, primeiro vendendo livro na porta, depois fazendo um rock boy que ajudava a empurrar o carrinho, que era um cenário que passava, e tinha um personagem da minha vida que eu amava, que era feito pelo Cacá Versiani. Você conhece o Cacá Versiani? Eu não. Não. Porra, um cara maravilhoso. Eu dividia camarim com ele. Ele fazia o Elvis Presley na peça. Que ele fazia um mecânico de moto, que a menina ficava no bar ouvindo Hoje em Dia de Rock, e ela amava o Elvis Presley. Então ela via o mecânico como se fosse o Elvis, que entrava, que queria viajar, pegar a estrada, ele, vambora, não sei o quê. E essa cena eu via sempre, todo dia eu ficava vendo. Aí um dia o Cacá não veio, não chegou. E essa cena era no segundo ato. Aí o Rubens Correia entrou no meu camarim e falou: Evandro, você sabe o texto do Elvis? Eu falei: sei. Então entra, porque o Cacá não veio, não sei o quê. Eu falei: tá bom. Aí o Cacá tinha 1,90 m. Assim. Aí eu botei o figurino dele, uma calça jeans safada, rasgada. A calça vinha aqui, né? Aí enrolei e tal, a camisa, adaptei aquele lance. E eles tinham uma entrada triunfal, que era nesse palco que era a estrada. Então tinha uma porta assim, ele abria e ela estava sozinha no bar. A família foi à igreja nesse domingo, eu estou sozinho aqui. Eu queria que o Elvis saísse dentro do rádio e me chamasse, né? E aí o Cacá entrava em câmera lenta, ele entrava tudo maneirão, dava uma volta nela e ela... ele fala inglês, eu não falo inglês. Tinha todo um texto lindo, poético, engraçadinho, assim. E aí ele sentava no meio do balcão, botava o pé no balcão, pedia uma Coca-Cola, assim. Aí ela servia. Aí eu falei: porra, vamos fazer, claro, tá bom. Aí tô lá, botei a roupa dele. Aí eu tô assim para abrir a porta. Aí um cara bate no meu ombro, era o Cacá. Falei: porra, Cacá, entra, vai você. Não, cara, vai você. Aí a partir daí eu fiquei fazendo 9 meses o Elvis. E aí, pá, dei a entrada. E quando eu entrei, a Leila, que era a atriz contracional, tomou um susto. Já sentiu, aí eu vendo a cara dela assim, né? E eu entrando, pá, em câmera lenta, pá. Dei a dançada em volta dela, fui pro balcão e sentei no balcão. Aí quando eu sentei no balcão, o cara de 1,90 m, eu sumi, né? Falei: puta merda, que não dá. Aí já dei um pulo, sentei no balcão, botei o pé. E o elenco lá atrás da peça, assim, vendo assim. Pô, aí a partir daí eu fiquei fazendo. O standinho assumiu. Adaptamos, assim. É muito bom isso, tipo assim, não, eu sei fazer isso. Aí quando você vê o espaço, calma aí. Você nunca fez, né? Você nunca ensaiou, você nunca passou. Não, é muito cara. bom isso, né? Na minha cabeça eu sei fazer, na minha cabeça eu sei exatamente sabia como é que... tudo, marcação. a marca, o texto e tal, mas tinha esse problema. Cara, você viveu a ditadura. Você viveu isso da ditadura. Conta pra gente um pouco de como é que foi atravessar isso. Eu até falou isso agora, de vocês foram pro sul e aí vocês foram presos um pouco por causa da ditadura também. Como é que foi atravessar isso?
Fazendo arte e sendo fazendo censurado. arte, sendo, sabe, nesse lugar. Pois é, a gente saiu do sucesso de Porto Alegre, né? A gente achou que a gente era os Beatles, assim, sabe? Pá, fãs que vinham também para cima. Vamos com vocês, aquelas gatas gaúchas. Vamos seguir com Porra, vocês. tudo Todo mundo maravilhoso. enlouquecido, A imagina. história de trupe em turnê real. Imagina isso, com 20 e poucos anos de idade, Pô, louco. sensacional. E aí, na ditadura, você ia para Florianópolis, você tinha que ir até o departamento de censura, que era geralmente na polícia, para pedir a liberação da peça. E você fazia a peça para uns 4 caras. A banca. Puta, e a gente fazia essa peça, fazia mal pra caralho, pros caras se fuderem, assim, sabe? Então ficava aqueles 4 caras olhando e a gente fazendo a peça e rindo nas entrelinhas ali e tal. E aí os caras falavam assim, tem a cena do nu, faz só a cena do nu que a gente quer ver se tem alguma coisa, não sei o quê. Eles queriam ver as meninas peladas da gente, né? E tinha uma cena que era de um acampamento que a gente ia e de repente, tipo um disco voador, faz assim. E a gente ia com lanterna, eu e a Regina, fingindo subir numa árvore e tal, e os caras na barraquinha do acampamento. Aí a gente, e nós dois com a lanterna, aí numa hora lá, aí a gente tirava a roupa assim, escondido do público. Pá, a calça caiu, né? Tirava, né? E de repente vinha uma luz assim, chá! Iluminava vocês. E apagava, como se fosse um disco voador. Mas aí tava todo mundo assim, meio olhando essa aparição, o disco voador. E pá, e todo mundo ali nua, literalmente, assim. Então os caras queriam ver, então a gente tinha que fazer, era constrangedor pra caralho, num contexto escroto, assim. Então a censura sempre teve isso, né? E depois... E na Blitz a gente lançou o primeiro disco, aí veio a notícia, a gente vendendo um compacto como nunca assim a gravadora vendeu, 1.500.000 cópias de um compacto super simples. Com Você Não Soube Me Amar, do outro lado eu falava nada, só tinha uma música. E aí os caras pegaram, e era o produto de ouro da Odeon, pro Natal, a tal do Natal. E aí veio a notícia, porra, os caras censuraram 2 músicas de vocês. Porra, não vai dar para fazer outra master para prensar, para não sei o quê. Aí o Mariozinho deu essa genial ideia de riscar as 2 faixas com prego, literalmente assim. E a gente riscou as 2. E isso saiu um tiro pela culatra, que isso foi um sucesso. Todo mundo queria. A Gradiente mandou carta para Odeon falando, pô, a gente nunca vendeu tanta agulha, porque os caras botavam moeda para a agulha não pular, pra tentar para ouvir. Pra conseguir ouvir, estragavam a agulha, caramba. Então tinha essa... Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem aquela história clássica do Tim Maia, dele ensaiando quando morava na casa aqui no topo, na lagoa, lá em cima, que aí ele manda os amigos, manda os músicos, pô, vai lá embaixo comprar coisa pra gente e tal. Não, pô, mas a gente não tem carteira. Leva o meu disco, fala que é músico meu. Porque era uma época meio assim. Tu teve umas histórias assim também? Tu chegou a viver umas coisas assim? Assim. Porque é uma... Cara, 1 milhão e meio de... Era uma fama absurda. Era uma coisa absurda, cara. E foi engraçado porque a música começou a tocar no rádio pra caralho. E eu fiz umas vinhetas no LP. Quando veio a censura, pô, vocês foram censurados. Eu falei, porra, os caras ouviram o nosso disco. Achei que só a família ia ouvir. Pô, os censores ouviram, caralho. E a gente estava bem acompanhado com Chico, Caetano, Gil, né? Mais um motivo para eles ouvirem, né? E aí, cara, Pô, esqueci que eu ia falar. Eu te perguntei isso, se você já viu alguma coisa de 1,5 milhão de cópias desse sucesso. Então tá. Então, aí e o LP tinha umas vinhetas de sacanagem, assim. Eu falava, vocês ouvirão um som que abalará toda uma geração. Um som que marcará uma época. Falava com a voz do cara do Bozano, sabe? Vocês verão Blitz no melhor papel de sua carreira. Blitz amando, sofrendo, chorando. Era uma piada, assim, para os 30 amigos que eu achei que eu comprar o disco e a família. E virou uma profecia, né, cara? 1,5 milhão. Virou uma profecia. Aí o compacto só tinha um grafismo, assim, Blitz. Não tinha foto nenhuma e uma música só. Aí gerou essa curiosidade, tocando nas rádios AM, FM.
Aí, de repente, veio o clipe no Fantástico. Aí as pessoas linkaram aquelas caras com aquela sonoridade, aquelas roupas. Antigamente o roqueiro era todo de preto, né? Dark. A gente veio com cores, colorido, sabe? Tamborim no funk. Já tinha uma sonoridade diferente e as pessoas, caralho, duas meninas dançando e representando e tal. Então foi um pólvora, assim. O cara da Rádio Cidade que o Máriozinho Rocha, eu fui lá, levei uma fita cassete e ele falou, cara, eu não quero nem ouvir essa fita cassete que era gravada no circo, mal pra caralho. Aí eu vou bancar pra vocês um estúdio na Transamérica. Se o cara da Rádio Cidade gostar, o diretor, eu contrato vocês. Se ele não gostar, vocês vão ficar com uma fita melhor. A gente nunca tinha entrado num estúdio, nem headphone sabia botar, né? Aí o cara chegou todo de terno e a gente fez o show que a gente fazia no circo. As meninas faziam coreografia, isso dentro do estúdio. E o cara vendo. Aí o cara pediu uma garrafa de uísque. Eu falei, porra, ele tá gostando. Curtiu. Agora ganhei o cara. Quando ele ouviu Você Não Sou Minha Mãe, ele falou, porra, Blitz é a tempestade perfeita pro momento. Ele falou essa frase. E a gente, porra, conquistamos o cara, aí foi lá no Máriozinho, aí carta branca, deixa esses malucos aí, não vamos se meter. E a gente não sabia porra nenhuma, mas fomos testando e gravamos tudo. Cara, quando isso explodiu, alguma pergunta, porque, cara, hoje você é o Evandro Mesquita. Como é que foi a primeira vez que alguém falou assim, Evandro é você? Como é que foi isso pra você? Como é que foi esse primeiro momento? Pois é, eu me lembro assim, no Arpoador, uma mulher falando assim pra mim, pô, minha filha adora vocês, adora. Quantos anos? 8, 9. Falei, porra, a gente só tocava meia-noite, né, para um público. E aí a gente começou a fazer matinê. Que o recorde do Canecão é da Blitz, de uma matinê. Que o público a fila ia até o Yacht Club ali, cara. Era inacreditável, assim. E a gente começou com essa coisa guerrilheira de atacar esses espaços, que ali era um templo sagrado, né? Chico, Roberto Carlos, Simone, assim, e a gente invadiu ali, levando a juventude para ali. Foi do cacete isso. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu, porque eu perguntei isso para você, desse início de fã. Porque hoje você é o Evandro, você é incrível. Não, foi muito. Eu me lembro de eu ouvindo no carro da minha tia, a primeira vez que tocou na Rádio Cidade. Eu tive que parar ali na balada, tinha um suco ali. Eu falei, porra, tá tocando no rádio, cara. Fernanda tava na Bahia, liguei pra ela. Falei, pô, Fernanda, ela tava com um grupo de dança da Débora Cuca, Graziella. Essa sensação, como é que foi pra você essa sensação? Pô, legal pra caramba, né? Um gol, né? Falei, golaço. Porra, fiz um gol, caralho. Conseguindo. Caramba. Toda essa coisa de fazer uma coisa que te faz feliz, de ser feliz. É uma coisa autoral que emocione mais pessoas, isso é sensacional. E que enfrentou todas as barreiras e virou, né? Como é que é? Enfrentou todas as dificuldades, todas as barreiras e virou. Pois é. Que não é qualquer um que consegue. Cara, não é. São quantos anos de carreira agora? Cara, foi 82, né? 40, então são 42, porque eu tenho 41 e eu sou de 83. Olha aí, viu? Conta foi rápida pra mim. Pô, tá vendo? Então, porque é legal pra caramba isso, cara, que até uns 2 anos atrás a gente falava turnê dos 40 anos. Aí eu falei, pô, vamos parar com isso, 41, 42. Não, agora é turnê sem fim, a gente tá na turnê sem fim. Vamos viver, vamos ser felizes. Vamos cair na estrada como a gente sempre fez. Evandro, mas o que você escuta no carro? O que toca no seu carro? Cara, música boa, assim, da embolada ao samba, ao rock, ao funk. Eu gosto de música boa, de todos os gêneros, assim. Tentar um clássico bom, eu gosto. Um chorinho, um samba. Eu valorizo, é bom ouvir, sabe? Música boa, não gosto de música ruim. Então, claro que eu tenho as minhas preferências, né? Cresci ouvindo Beatles, Stones, Roberto Carlos, Chico, Juca Chaves, Moreira da Silva, Led Zeppelin, Bob Marley pra caramba. Quando pintou o Bob Marley, eu estava em Saquarema, eu fiquei muito impressionado com aquela sonoridade
que tinha uma coisa do rock, as guitarras, nossa, bateria, mas tinha uma sonoridade meio do shot, meio Swing diferente. sambiado, uma coisa assim. E as letras eram maravilhosas, e o visual deles, a apresentação, as I3s lá, as backings, vocals, né? Que inspirou também a gente, as cantoras do Ray Charles, por exemplo. Aqui teve a Gangue 90, que tinha as backings, e essa coisa do teatro que a gente já falou também. E o que você assiste? Tem alguma série que você tá vendo de filme? O que você assiste? O que você curte? Cara, ultimamente eu vi uma série que eu amei, assim, The White Lotus, assim. Eu gostei muito. A primeira foi o Breaking Bad, que eu adorei também. Breaking Bad é incrível, É incrível. Agora eu tô vendo uma cruel também, Bebê Neném. Bebê Rena. Tá todo mundo Bebê comentando. Rena, vi ontem. Que é uma loucura. É uma loucura, e tem umas coisas meio perto, assim, da gente. De fã, aquela fã que tá olhando você dormindo, assim. Tem uns pavores, assim, perto. Mas, por aí, eu acho que essas três são boas. Quero te propor uma coisa. Vamos. Na carreira, seja como músico ou atuando, tá? Maior gafe. Gafe? O maior gafe foi gravando Os Normais. Que eu tinha botado, como é que chama? Provisório. Provisório. Tinha feito uma obturação e tinha um provisório. Aí eu cheguei no Projac, era uma cena com a Daniele Vinitz, que eu não conhecia ainda, a Fernanda e o Fernando, e eu tava mascando um chiclete e eu senti um cloque. Falei, puta merda, tal. Aí dei uma apertada, eu fui gravar a cena, e era uma cena de um almoço, um bobó de camarão, e ela era minha namorada, e a gente vai buscar não sei o que no aeroporto, e texto. Aí eu peguei o camarão e senti um objeto não identificado na boca. Eu falei, meu Deus, assim, caralho, tô com um dente e um camarão na boca. E a minha hora de falar o texto, aí eu, mas não sei o que, claro, eu vou lá buscar ela, e dei uma catada assim no dente, consegui. Aí eu, porra, não sei o que, foi a cena, aí fui lá para trás do cenário, Devolveu. Botei. Aí tinha uma outra cena, que era a briga da Fernanda e da Daniele no chão, assim, no tapete, as duas com ciúme, sei lá. E eu, assim, eu tinha que separar elas, pular. Aí eu pulei, quando eu pulei, cara, o meu dente saiu da boca. Fazia... Aí eu falei, caralho, esperando o cara falar, corta, tem um dente. Passou um dente na câmera. Separa as duas, separando, e procurando a porra do... Separa. Aí acabou a cena, corta, eu falei, caralho, ninguém viu. Aí a Fernanda levanta o cabelo assim, não sei o que, com um mó dentão aqui. Aí eu... No cabelo? No cabelo. Eu falei, pô, Nanda, eu te machuquei. Pai, catei o dente, cara. Pô, isso foi meu maior aperto, assim. Malandro Mas nato. É que eu vou te falar, é uma carioquice. Carioquice máxima. Isso Ninguém é só, percebeu. só carioca. Ninguém percebeu. Aí depois nato. eu contei essa história no Jô Soares, e aí aparece a cena do Bobó, e eu estranhando, e eu pegando assim, não sei o que. A cena da briga também, mas não pinta o... O dente já não estava mais gravando quando pegou no cabelo dela. Qual né? a próxima? O que te dá mais prazer? Uau, em que sentido? O que você quiser. O amor, né? O amor, um show, fazer um show, ver uma peça, fazer uma peça boa, um filme, várias coisas. Uma superstição. Cara, eu não sei, acho que eu não tenho muita superstição. Não tem? Tem alguma coisa que você sempre faça antes de entrar no palco? Nada? Em cena? Não, eu dou uma concentrada, uma concentrada, peço uma energia boa para que corra tudo bem.
pra gente fazer um bom E só. espetáculo. É. Eu cheio de galharufa, cheio de tensão. É bom também. Maior alegria Maior alegria da carreira. da carreira? Da carreira. Caramba. Uma alegria. Se é que dá pra escolher uma nessa carreira tão extensa, mas Poxa, a primeira que vier na cabeça. caramba. Fazer uma música e ver ela batendo nas pessoas muito bem, as pessoas cantando a música, já anos depois. Isso eu acho que é o teste mais difícil, é o teste do tempo, assim, passar por ele é uma alegria. Uma decepção. Uma decepção? Com parceiros, assim, quando você tem uma ligação muito forte e você sente que tem uma química forte e depois você sentir quebrar Se desfez, isso, uma coisa quebrou. é uma decepção. Uma situação embaraçosa. Mas mais depois que dessa essa, do dente, que a gente não Pelo esperava amor de Deus. essa. acho que O não. maior orgulho. Um orgulho. Ter uma banda 42 anos depois, assim, e tá na estrada com parceiros. Dois ainda são da formação clássica. Original. Né? Isso é legal, cara. É bacana. Você viveu um outro Rio de Janeiro. Você viveu esse Rio de Janeiro onde a Vinícius de Moraes era Montenegro. Você viveu Circo Voador mudando de... Você viveu isso tudo. E como é que é pra você olhar pro Rio de Janeiro hoje? O que você vê de positivo? Isso aqui melhorou? Isso aqui, como é que você se sente? Você se sente... Eu me sinto triste, cara, porque eu fico com pena das minhas filhas de não ter pego um pouquinho do Rio de Janeiro como ele era, assim, sabe? A praia. Você vê o Pier, era uma obra, né, do emissário, que tinha uma trincheira, uma duna, que era uma trincheira para a cidade de ditadura, das blitz de polícia muito perseguindo jovens, e ao mesmo tempo a gente descobrindo o mundo, a arte, a profissão. Então aquele lugar ali era sagrado, assim, do encontro de tribos. Foi descoberto pelos surfistas, porque o movimento da obra começou a mexer no fundo, que dava uma onda maravilhosa. Aí os artistas chegaram, Gal, Caetano, os poetas de mimeógrafo, o underground estava fervilhando, aquelas pessoas fazendo as oficinas de prancha. Então ali foi muito forte, assim, e a gente foi migrando, assim, né? A Montenegro era a adolescência, né? Aí o Pier e o Arpoador para a juventude, onde tinha o Circo Voador no meu quintal. Então ali era muito forte, assim, e depois foi perdendo essa identidade, assim, os points vão modificando, né? Aí eu vim para Pepino, também tinha um encontro legal depois o PP ali na Barra. O PP virou o PP já enormezão. E eu moro perto ali, então era onde eu ia à praia, jogava futevôlei, pegava onda e tal. E agora também já está confuso e tal. Então eu fico meio assim... Fica meio triste. Saudosista. Sem achar a minha turma. Eu fui assim, na pandemia eu ia num oculista lá na Figueiredo Magalhães, vinha a pé pela praia, entrava no Arpoador, ia até o Leblon andando, assim. E eu não encontrava ninguém, sabe? Nenhuma cara. Pô, esse cara da antiga, esse cara vendia mate, ou esse cara... Não, ninguém, assim. Isso me deu uma tristeza profunda, assim. Eu fiz uma letra e mandei pro Frejá, a gente fez uma música muito bonita, chamada Agora é a Hora. E eu falo assim, não vejo mais nossas pegadas no Rio de Janeiro, nas esquinas, sabe? Tem uma coisa assim de falar como mudou, como eu perdi as referências que eu tinha e que eram de ouro, assim, sabe? Depois, quando esgotou um pouquinho, a gente foi para Saquarema e descobrimos essa cidadezinha de pescador, saía da casa dos pais, alugava uma casinha de pescador num paraíso.
Aí à noite tinha as trocas de informações, de música, de vida. Cara, eu fui no show do Pink Floyd, quem tinha dinheiro viajava. Cheguei do Havaí, que não sei. E a gente tocava e começando a compor em português. Então foi. Esse lugar não existe mais. Essa experiência não tem mais como acontecer no Rio de Janeiro de hoje em dia, não tem? A troca mudou. Tomara que a gente esteja errado, assim. Amém. Tomara. Aí tem outras coisas, né? O Circo na Lapa também é bem, né, legal, a fundição. Tem lugares, né? O Viaduto Madureira, tem umas coisas bacanas. Tem o Samba do Trabalhador. Samba do Trabalhador. Tem várias coisas acontecendo na cidade. Várias coisas. Eu acho que tem um lugar, eu fico pensando no lugar de ocupação dessa geração, assim. Você está falando de uma geração de 20 e poucos anos de idade que ocupava os espaços, que se movimentava. Isso eu não sei, porque eu não tenho mais 20 e poucos anos. Mas deve estar rolando, tomara que esteja rolando em algum lugar. A gente queria, para finalizar, te propor um tarô da resenha. Tarô? Tarô. Caramba. Que a gente faz assim, ó, a gente vai dispor o baralho aqui e você vai pegar a carta que você quiser. Nossa. O Vinícius Dade vão estar me xingando, hein? Agora, só mais isso aqui. Boa. Pega a carta que você quiser. Eu pego a carta que eu quiser. São vários assuntos diferentes. Vou pegar essa daqui de Taor, aqui de amor. Eu leio ou você lê? Eu leio. Você já teve fantasias sexuais com alguém que acha que não deveria ter tido? Caramba. Você que pegou, você não posso... escolheu. Não, quando era adolescente, acho que várias atrizes, de Leila Diniz, a Sofia a Brigitte, eu era apaixonado pela Brigitte Bardot. Na minha adolescência, aquele cabelo, aquela mulher. Mas... deve ter homenageado bastante, mas não sei. Ninguém que você não deveria, Que eu não deveria? Só falou de pessoas que você deveria, que você poderia, que deveria. Seria maravilhoso, mas que eu não deveria, não, acho que não. Tá certo. Pega mais uma, só mais uma. Mas, cara, é cada roubada. É você que lê. Eu li pra você. De que música, tida como ridícula pelos seus amigos ou pela maioria das pessoas, você gosta? Tem alguma que você... Essa aqui eu gosto. Todo mundo, pô, isso aí é ruim. E você gosta? Caramba. Muitos não vão gostar, muitos gostam. Cara, não sei. Não sei. Meu gosto é eclético, assim. Gosta de tudo, né, cara? Eu gosto de música boa, aquilo que eu falei, assim. Não sei. Acho que não sei. Vamos liberar ele pra ir pro almoço dele? Vamos. Para de perturbar o Evandro. Falei pra caramba. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Desculpe se eu Espero falei que tenha muito. sido tão divertido pra você quanto foi pra gente. Foi bom, foi legal. Te ouvir cara, foi que bom, um sonho bom. realizado, irmão. Te ter aqui é realmente um sonho realizado. Obrigadão. Muito obrigado pela presença. Valeu, Rafa. Pela humildade, meu irmão. Muito obrigado mesmo, Valeu, tá? Muito obrigado. Valeu. Que sua carreira seja extensa ainda mais, que a gente possa curtir Blitz por aí. 60 anos de carreira. E Evandro sempre com novos projetos, né? Eu acho que isso é o grande segredo, né, Evandro? Novos projetos, novas sementes. A gaveta cheia de canções pra finalizar aquele roteiro que eu te falei. Mas estamos aí. Você aí de casa, muito obrigado pela presença. Volte sempre, a casa é sua. E a gente vai estar semana que vem com mais um programa falando sobre coisas incríveis dessa cidade que a gente ama. E eu espero você de volta. Beijo!